Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Eu vou ensinar uma receita de brownie que é infalível. Depois de procurar bastante receita, fazer bastante teste, essa foi a receita de brownie que deu certo pra mim, que eu consegui chegar num ponto que eu queria. Antes da gente começar o vídeo, eu queria conversar uma coisa com vocês, que para você que vai trabalhar com confeitaria, com comida, é muito importante investir numa balança. Aquelas balanças de cozinha que você acha em lojas de artigo de festa e que é bem barato. Com a balança a gente consegue pesar certinho todos os nossos ingredientes, garantir que a gente vai ter uma precificação correta dos nossos produtos e todos esses ingredientes que eu utilizei, que eu vou utilizar aqui para fazer essa receita de brownie, eu usei a balança. Então eu vou deixar aqui na descrição certinho a quantidade de gramas de cada ingrediente para vocês terem anotado e conseguir fazer a receita. Então, bora lá para o passo a passo. Eu tenho aqui 200 gramas de chocolate nobre meio amargo e 75 gramas de manteiga. Para fazer o brownie é importante usar manteiga mesmo e não a margarina, porque isso garante que nosso brownie vai ficar perfeito. Aqui eu tenho 90 gramas de farinha, 20 gramas de cacau em pó, que é o chocolate 100%, 50 gramas de açúcar mascavo, 200 gramas de açúcar cristal e 3 ovos inteiros. A primeira parte da receita a gente vai levar essa manteiga e esse chocolate para derreter no micro-ondas. Pode derreter em banho-maria, o que você achar melhor. Agora aqui que a gente já levou no micro-ondas, eu vou incorporar essa manteiga no chocolate, dar uma mexidinha. Vou passar para minha bacia, onde eu vou misturar todos os ingredientes. Vou dar mais uma incorporada dessa manteiga com o chocolate. Agora aqui eu vou adicionar os 3 ovos em temperatura ambiente. Vou mexer bem até ele incorporar totalmente na nossa misturinha de chocolate com manteiga. Vocês vão notar que a nossa receitinha, a nossa mistura, ela já vai pegando, incorporando de uma forma diferente. Depois que eu mexi bem o ovo, eu venho com as 200 gramas de açúcar e posso jogar tudo e vou mexer também, até incorporar todo o açúcar. Você pode mexer com um fouet, com uma colher, o que você achar melhor. Eu gosto de mexer com o pão duro, porque eu consigo pegar todos esses restinhos que vão ficando no cantinho da bacia. Agora, pra gente adicionar a farinha, o cacau em pó e o açúcar mascavo, eu recomendo vocês a utilizar uma peneira, porque o brownie ele é um doce bem chatinho, bem enjoado, então a gente tem que estar tudo peneiradinho para não correr risco de ficar grumos do açúcar mascavo, por exemplo, na nossa massa. Então eu vou pegar o açúcar mascavo, vou peneirar ele totalmente. Vocês vão ver que o açúcar mascavo, ele fica bastante grumo, que se a gente colocasse direto na nossa receita, era perigoso esse grumo não se desfazer na hora da gente levar pro forno. E se você vai lá e dá uma mordida no brownie, você vai acabar mordendo um gruminho de açúcar mascavo. Vocês estão vendo o tanto que sobra aqui? Isso aqui dá pra pegar uma colher, dar uma amassadinha e utilizar esse restinho que ficou. Agora eu vou pegar o cacau em pó, eu vou fazer a mesma coisa.
Também sobra bastante gruminho de cacau em pó. E vou pegar a farinha. Você pode ir misturando aos poucos, faça do jeito que ficar mais fácil para você. Pronto. Agora de tudo peneirado, eu vou incorporar esses pós na nossa mistura. Tenta incorporar bem, para não sobrar nem um pouquinho de farinha sem misturar, para não correr o risco de ter farinha no meio da nossa receita, uns gruminhos de farinha. O brownie, ele não leva bicarbonato nem fermento. Ele não é um bolo que cresce muito. A nossa expectativa é que ele fique molhadinho, ele não fique tão alto e crie aquela casquinha por cima. Uma coisa que eu não falei antes, é importante a gente usar o açúcar cristal e não açúcar de confeiteiro, nem refinado, porque eu senti que das outras receitas que eu testei, o açúcar cristal foi o que deixou aquela casquinha do brownie em cima melhor. Então é por isso que eu uso o cristal. Agora que a gente já incorporou bem a nossa massa, a gente vai passar para a forma. Vou deixar aqui de ladinho. Eu vou utilizar hoje uma forma redonda para a gente assar essa massa de brownie. Ela tem 25 centímetros de diâmetro. Eu gosto de assar nela porque nela, depois do brownie pronto, a gente pode usar para fazer brownie em fatia, que sai bastante. A gente consegue vender bem esses brownies em fatia. Vou ensinar para vocês como eu faço para colocar o papel manteiga por baixo nessa forma. Eu vou medir o tamanho da forma dessa forma. Vou cortar o papel manteiga. Agora, eu vou dobrar esse papel manteiga, formando um triângulo. Dobro mais uma vez. Mais uma vez. 3 vezes já é o suficiente. Aí agora eu venho aqui na forma e eu vou medir. Eu coloco a pontinha do nosso triângulo no meio da forma e faço dessa forma aqui pra gente conseguir medir o tamanho que vai ser o nosso papel. Vocês viram que aqui vai ficar uma bordinha. Eu vou cortar o nosso triângulo nessa dobrinha que virou. E aqui a gente consegue colocar certinho na forma. Não tem problema se sobrar um pouquinho, ficar um pouquinho mais alto, isso não vai interferir no nosso brownie. Agora eu vou despejar a nossa massa aqui na forma. Rapa bem, para não ficar nem um pouquinho de brownie aqui, pra gente não ter desperdício. Agora eu vou ajeitar o brownie aqui na forma. Vou dar uma batidinha, só para o brownie ele assentar na nossa forma. E agora eu vou levar essa forma no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Não abra o forno antes de 25 minutos para não correr o risco do nosso brownie descer e ele afundar, sabe, dar uma murchada. O importante é que se você vai usar um forno elétrico, ligue só a resistência da parte de baixo, porque se você liga de baixo e de cima, é perigoso criar aquela casquinha do brownie antes da hora e ele acabar queimando. Então eu vou levar para o forno e assim que ficar pronto eu volto e mostro para vocês como ficou. Então agora nós voltamos com o nosso brownie pronto. Vocês vão notar que a iluminação está um pouco diferente, porque eu deixei o brownie esfriando de um dia para o outro. É muito importante a gente deixar ele esfriar por completo para a gente poder desenformar. Vocês estão vendo aqui que tem alguns furinhos, que foi onde eu vi se o brownie estava pronto para tirar do forno ou não. Essa receita de brownie, quando eu enfio um palitinho de churrasco ou garfo, ela tem que sair limpinha. Tem muitas receitas que se sair um pouquinho sujo, ele tá bom para tirar do forno.
Só que eu deixo sair limpinho dessa forma, ele mais tempo no forno, pra garantir que na hora que a gente for desenformar esse brownie, ele sair inteiro e não correr o risco dele quebrar. Então agora a gente vai desenformar ele em 2 etapas. Eu vou pegar uma forma redonda e vou virar ele na forma dessa forma. Ele desenformou. Aqui, quando tiver o papel manteiga, é só tirar o papel manteiga que ele sai super fácil. E eu vou pegar outro lugar para colocar esse brownie pra gente deixar a casquinha virada pra cima. Então eu vou virar mais uma vez. Dessa forma. Então aqui, nosso brownie tá pronto. Eu expliquei pra vocês que eu gosto de fazer na forma redonda, porque na forma redonda eu consigo partir em fatia, que dá pra vender o brownie em fatia. Eu vou partir um pedacinho pra vocês verem como ele fica. Ó, vocês vão ver que ele fica bem molhadinho, com a casquinha que a gente queria que ficasse. Então aqui você pode confeitar do jeito que você quiser a fatia, picar em pedacinhos pequenos para banhar esse brownie no chocolate, que fica uma delícia também. Então essa receita, você consegue fazer bastante coisa com ela. Então, nosso vídeo chegou ao fim. Se inscreve aqui no canal, porque no próximo vídeo a gente vai ensinar uma receita bem gostosa utilizando essa massa de brownie que a gente utilizou. Se inscreve, curte, deixa um comentário aqui. Se você tiver alguma dúvida, comenta que a gente vai tirar essa dúvida, tá? Então eu fico esperando vocês no próximo vídeo. Até mais!